começando mais um podcast Vendendo Maringá. Eu sou Marcel Sanches Pinto, da Doutor Doc. E aqui comigo sempre ele, meu amigo de mesa, Nelsinho Júnior. E aí, Nelsinho, como você tá, meu caro? Opa, tudo bem, Marcel? Joia! É isso aí, começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais na melhor cidade do Brasil para se viver, que é Maringá, no Paraná. E hoje não podia ser diferente, né, Marcel? Não, hoje uma presença no nosso podcast especial. E lá de fora, né, rapaz? E ela vai estar junto com a gente na Exatamente. palestra da Imob Experience em Maringá. Exatamente, E palestrante no primeiro dia. primeiro dia, sensacional. Então você Exatamente. que ainda não fez a sua inscrição ainda na central, na Imob Ó, Experience, aliás, perdão, ela vai ser a primeira palestrante no sábado, no tá? sábado. No sábado é a primeira palestrante do dia, no sábado. No sábado, então. Não, Exatamente. e eu tava falando, aproveitando, né? Um agradecimento especial à nossa parceria da Central Imob, que vai estar promovendo essas palestras fantásticas, né? Serão Sim, 7 palestrantes, Nelson? sete palestrantes, E dia um 5 e melhor do que o 6, outro, hein? sexta e sábado no Moinho Vermelho. Excelente palestras que vocês só veriam nos grandes centros, né? São Paulo, Conecta, enfim. Muita gente às vezes sai daqui da região de Maringá para ir até esses palestrantes, né? Nessas grandes cidades. E agora está aqui, vai estar aqui do ladinho da gente. Fantástico, simplesmente fantástico o que a Central de Negócios Imobiliários, a Central Imob trouxe, está trazendo para Maringá. E olha só, estão acabando, viu? Estão acabando os famosos Não, eu ingressos, viu? acredito. Só na minha empresa já comprei 7. Nossa senhora. É, Tá louco, hein? soltei Obrigado. escorpião. É? Maravilha. Tudo para ver uma dessas palestrantes que vamos conversar agora. Exatamente. Então, ó, hoje a gente recebe, pessoal, a Arlene Gomes. Ela que vai falar no dia 6, primeira palestra do dia, sobre como é possível vender ou alugar com uma gestão ágil e descomplicada. Olha só que assunto bacana e interessante, coisa que eu adoro, viu? Então, olha, Arlene, muito bem-vinda aqui ao Vendendo Maringá, e eu tenho certeza que você será muito bem-vinda também a Maringá. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite da Central Imob, a vocês aí do Vendendo Maringá. É um prazer falar com vocês. Estamos aqui à disposição para a gente fazer uma troca muito gostosa. E aproveitando o gancho, quem ainda não fez a inscrição Isso. no Experience, já faça, porque vai ser uma troca muito gostosa. Vamos falar de gestão, vamos falar de inovação, vamos falar de técnicas, ferramentas, conteúdos para ampliar a mentalidade. E mais do que ampliar a mentalidade, né, gente? Sair do escutômetro e entrar no executômetro. Opa, olha lá, primeira frase de efeito já, hein? Já tá Vamos mexendo, lá. impactando o Arlene, pessoal, quem tá assistindo a gente. Repete pra gente aí, repete essa frase aí. Sair, como que é? Quem for lá, a ideia é sair do escutômetro e entrar no executômetro. Executômetro, Bora executar, meu povo. É isso daí, pessoal, que para executar a gente precisa ter metas bem definidas, objetivos bem definidos, inclusive objetivos-chave, que nós vamos falar sobre o OKR, viu? Tem muita gente que não conhece essa ferramenta, mas nós vamos falar sobre isso também. Muito legal. Mas é o seguinte, e olha só, a Arlene, que é estrategista de marketing, atuou como mentora, consultora, analista comportamental, business coach, palestrante e treinadora comportamental. Só isso? Só isso. E além de ser cofundadora da Imob Academy, inclusive, que nós tivemos também com a Ingrid Lessa, né? Já conversamos com Faz parte ela. disso, né? E eu acho muito legal, porque além de ajudar as pessoas a serem melhores profissionais, também passa isso para frente, esse conhecimento para frente, né, Arlene? Isso é muito importante, né? Exato. Depois de atuar 10 anos como sócia-diretora de uma imobiliária em Belo Horizonte, eu entrei nessa empresa, não sabia nada de o que era locador, inquilino, vender, comprar imóvel. Em 2008, eu percebi, né, vivenciei as dores e as dificuldades que um dono de imobiliária tem, que um gestor de imobiliária tem, que os seus colaboradores têm. Então, em 2018 para 2019, eu virei a chave e falei assim, vou ajudar não só uma imobiliária, mas várias imobiliárias do Brasil todo. Foi quando nasceu a Imob Academy com esse propósito, né? De tornar as imobiliárias mais lucrativas, com processo, com organização, e a partir disso
realmente decidi mudar a chave para educar, né, para ajudar a ser mentora. Foi aí quando nasceu a Imob Academy com esse propósito de elevar e ampliar os resultados das imobiliárias. E com isso, né, transformando o mercado, a gente faz com que o mercado fique melhor para todos, o que é melhor para a gente mesmo, né? A gente Sim. também é do mercado imobiliário, sou aqui da Engaville Imóveis, aqui em Maringá. É sempre bacana, né? Porque antigamente tinha muita coisa assim, ah não, tem que guardar segredo, não vou contar isso daí para ninguém. Não sei o que. Gente, vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar porque você está transformando o mercado, você vai trazer coisas Compartilhar o melhores conhecimento, é isso aí. para o teu mercado, para o teu próximo, e só tem a agregar para a tua vida, para o teu profissional também, né, Arlene? Eu penso assim, não sei. Muito nisso, Nelson, no mercado compartilhado, no mercado que se posiciona em diferenciação. E assim, o imóvel é apenas uma ferramenta. O imóvel que está na sua imobiliária, está na imobiliária do Marcel, pode estar em outra imobiliária, parceira. Mas o que faz a diferença é como que a gente se conecta com quem quer comprar, como que a gente se conecta com quem quer alugar. Tem processo para isso, tem posicionamento para isso. Então, assim, gente, o cliente não é meu, não é do Nelson, não é do Marcel, o cliente é do mercado. É isso mesmo. Quem ganha o cliente é quem realmente aplica, estuda e coloca técnicas de diferenciação e aprimora a qualidade do atendimento. É show de bola. Hein, Nelson, você estava falando no começo que a gente não precisa sair de Maringá para ir até grandes centros. E o maior exemplo está aqui, ó. A Arlene, ela vai vir lá de Belo Horizonte, direto para Maringá, nessa palestra que ela vai dar no sábado, né, no dia 6 de maio, Exatamente. junto à Imob Experience. Então você que está assistindo a gente, não perca essa palestra. Ela vai se deslocar de BH para Maringá justamente para poder o quê? Ajudar você que está querendo se profissionalizar e querendo ter estratégia no marketing. Ela que é uma especialidade dela, é uma estrategista de marketing. Correto, Arlene? Isso mesmo. Então, Depois de atuar na imobiliária que eu trabalhei e atuar com mais de 500 imobiliárias e empresas de tecnologia, eu criei esse método, né? Para ajudar com gestão. Gente, o pulo do gato, já quero iniciar fazendo um convite aqui. ó lá, pessoal. Dica da Arlene. Pare um pouquinho, pense lá. Prim, vou bater um sininho aqui. É isso aí. Ó lá, dica da Arlene. Se você quer ampliar a lucratividade, promover crescimento da sua imobiliária em vendas ou em locação, não tem como fazer isso sem olhar para a gestão. Ó, E tem isso aí. Desenvolver Rimou, hein? liderança, olhar para o seu papel como dono, como líder, quem são as pessoas que estão contigo. E, além disso, estabelecer processos desburocráticos para fazer a mudança acontecer no dia a dia. E é interessante você ter falado isso, porque muita gente pensa assim, ah, mas eu tenho que medir tudo. Sim, você tem que medir tudo, né? Você tem que saber exatamente o que está acontecendo, você tem que ter uma gestão do conhecimento. Só que gestão do conhecimento não necessariamente precisa ser tão burocrático. Existem ferramentas hoje para isso, para que dá esses números mais mastigados para você, para que você seja só um analista disso. É lógico que você precisa de gente, né? Alimentando esses dados, você precisa fazer com que a rotina disso aconteça, mas não tem muita gente que fala, ah, eu não aguento ver número, ah, eu não sei o quê, mas você tem que ver, se você quer cuidar do teu negócio, você tem que acompanhar, você tem que acompanhar o que está dando certo, você tem que ver o que, né, as coisas precisam ser medidas, porque só assim você vai ter a chave para o teu sucesso, porque senão você não vai estar só no achismo, não existe, né, Arlene, isso aí, né? Nelson, um ponto muito importante disso que você falou é a cultura de dados, né? Então, assim, hoje a gente vê muitas imobiliárias que estão estagnadas ou estão fechando ou vão ficar naquilo ali. Por quê? Todo negócio ele nasceu para crescer e nasceu, se não está crescendo, está estagnado. É igual nós, que a gente, como seres humanos, a gente só vai crescendo e vai envelhecendo e vai melhorando. Agora, quem não está crescendo, está estagnado ou vai morrer. O que quer dizer isso? Cultura de dados, cultura de aprendizado. Eu vejo hoje muitas imobiliárias que nasceram por corretores, que são bons vendedores, mas que não fazem gestão e que não têm essa visão pelos dados, pelos indicadores. E está tudo bem se você não tem essa visão, mas você precisa entender que você precisa de gente junto de você para complementar esse lado seu, que às vezes ainda não é bom, né? Então, assim, não tem nenhum problema. Por exemplo, um corretor que abre uma imobiliária, isso é comum, e às vezes não tem nem paciência, nem gosta, mas aí tem que ter alguém para poder fazer isso junto e trazer assim o compilado, a visão do que está acontecendo baseado nos indicadores principais.
E um ponto que você falou muito importante tem como fazer isso de uma forma descomplicada, né? Quais indicadores principais que a gente precisa olhar, focar, colocar metas e estabelecer ali um acompanhamento para a operação ficar realmente em potencial crescimento. É. E aí, quando a gente fala de OKR, é justamente sobre isso, porque você tem ali objetivos, tem realmente pontos chaves, né? O K é de keys, em inglês, que significa chave, Chave. né? Então, isso é justamente aquilo que você precisa medir, que é chave para o teu negócio. Porque você não vai medir coisa que, de repente, até pode ser interessante, mas que realmente não vai mudar muita coisa na tua empresa. Só que é o seguinte, Arlene, você, antes até de a gente entrar mais específico nisso, eu queria saber um pouco também antes de você entrar nesse mercado imobiliário, você é daí de BH mesmo, nasceu aí, Conta um pouquinho conta da um sua pouquinho da sua vida, história. assim, pra gente entender como que você chegou a esse propósito de vida. Eu gostaria de saber um pouco mais, assim, Nós como gostaríamos de nós saber, gostaríamos, né, não só o Nelson e eu, é, mas todos que todos estão nós, assistindo, você, saber quem que é a Arlene, né, Nelson? exatamente, como que é que você criou esse teu propósito de vida? Você é nascida em BH mesmo, como que é? Conta um pouquinho Então, vou pra falar um gente. pouquinho da história da minha história. Eu sou mineira, né? Nasci, fui criada no interior de Minas Gerais, vim para Belo Horizonte para estudar. Eu sempre tive essa visão de ser desbravadora, Uhum. sempre tive isso dentro de mim. Eu acho que pela minha família mesmo, que meu pai é um empreendedor, tinha um botequinho, aqueles botequinhos do interior que vende, que é meio uma farmácia, meio uma Quemércia. padaria, que vende aquele pastelzinho frito. É. Então, acredito que por essa minha criação eu sempre tive uma visão bem de empreender, mas eu não sabia disso. Então, eu atuei em várias empresas, né? Eu sempre me considerei uma intraempreendedora dentro das empresas e saí da minha cidade, que é 1 hora de Belo Horizonte, uma cidade bem pequenininha, para estudar e fazer carreira mesmo, né? Uhum. E aí E eu você tinha comecei a ficar... quantos anos quando você Hã? saiu? Você tinha quantos anos quando você Sei saiu? lá, da sua cidade para 17 BH. anos, 17 anos. Falar 17 minha anos. idade, isso tem quantos anos? 17. Não, não precisa. Mas isso 35 anos atrás. Ah, certo. Mas vocês vão fazendo conta aí da minha idade, né? Não, nem. Não, deu Não vamos. 32, deu 32 aqui, eu acabei de ver. Você começou bom de matemática. 32 anos ela tem. Qual que era o nome da tua cidade? Eu nasci em Paraupeba, Minas Gerais. Paraupeba. Para o pé. Sete Lagoas e Paraupeba. Ah, bacana. 1 hora daqui, Uhum. de Belo Horizonte, né? Então, hoje a minha sede, eu fico em Belo Horizonte, mas atendo imobiliárias do Brasil todo. E aí, eu me formei em design gráfico, né? Foi a profissão que eu escolhi. Eu busquei por essa profissão, porque na época era muito pouco conhecido, em 1992. E aí, eu me formei, atuei em agências de publicidade, sempre fui considerada a criativa das agências, querendo atuar no papel mais estratégico. Nessa época, eu me formei, fiz uma especialização em estratégias de marketing na Fundação Getúlio Vargas. Depois me especializei fiz um mestrado, me especializei em administração, fiz vários cursos e comecei a atuar na gestão. Uhum. Quando foi em 2006, não, 2000, já estou perdendo um pouco aqui a noção das datas, mas Tem em problema. 2000, 2006 eu atuei como gestora da indústria médico-farmacêutica. É uma indústria muito organizada, cheia de processos, né? Você entrou na parte também de que setor na época, na empresa? A parte de estratégia de marketing mesmo. Já na estratégia também, já. Sempre na estratégia. Antes eu era designer gráfica das agências, depois eu comecei a atuar como coordenadora. Dentro da agência é mais assim, né? Direção de arte, né? Que fala, né? Exato. Diretor de arte, faz a parte de arte. Exato, exato. Então, assim, na minha formação de design, eu atuei muito nessa área, uns 8, 10 anos mais ou menos. Depois eu fui me especializar na parte de estratégia mesmo, na parte de gestão. Então, atuei como na parte de gestão de marketing, nas indústrias, né, médico-farmacêutico. Trabalhei em uma multinacional suíça e depois trabalhei numa empresa que também exporta para mais de 30 países na área médico-farmacêutica. E são indústrias que eu gosto de destacar onde eu estive na parte de gestão, porque são muito organizadas. São. Com ISO, implantação de ISO, boas práticas de fabricação. Então, foi uma escola para mim.
saí da Arlene Carreira Design para a Arlene Gestora. Foi nessa época que eu fiz várias especializações, né, na área de gestão mesmo. Fiz meu mestrado também, na área de administração, estratégia em administração. E aí, quando foi em 2008, eu cheguei na imobiliária. Eu atuei nessa imobiliária, eu entrei para ser consultora. E nessa época, eu entrei para fazer um projeto de 3 meses, fiquei lá por 10 anos. Gostou do mercado. Ou imobiliário. Bichinho do mercado imobiliário pegou. Ficou. Então, assim, foi assim, o varejo imobiliário é muito dinâmico, né? Cada dia é uma história diferente, né? Você dificilmente entra numa rotina porque são problemas diferentes, pessoas diferentes. Todo dia, né, tem uma história. Exato. E outra, É apaixonante mesmo. Porque o pessoal que entra nesse mercado dificilmente ou não volta, se sai e volta, enfim, dá um jeito de estar sempre envolvido com alguma coisa, porque realmente. Porque assim, você está trabalhando com história de vida também, né? Com pessoas que sonham, com, né, patrimônios, Sim. com. Né, Psicologia. Também, tem que ser meio psicólogo, tem que ser um bom estrategista, psicólogo. Mas é legal tudo. isso, né? Que você Advogado. Dificilmente você vai cair numa rotina, porque todo dia pode ser um monte de problema, mas é um monte de problema diferente, né? E trabalhar com gestão administrar desafios, né, gente? Administrar problemas mesmo, acho que faz parte. Então, assim, o perfil de quem trabalha com gestão e quem empreende no Brasil, acho que é natural. E tem que fazer isso de uma forma leve. E aí, quando eu entrei na imobiliária, eu comecei a perceber que vários indicadores, várias coisas não eram medidas, né? Aí eu comecei a organizar e comecei a entrar mesmo na dinâmica da imobiliária. Me tornei sócia dessa imobiliária depois, consultora, virei sócia. Gostou pouco, então, né? Pois é. E foi uma carreira muito legal, mas na época eu achava que o futuro do mercado imobiliário, os desafios que eu tinha na imobiliária estavam muito ligados à tecnologia. E aí eu comecei a ficar inquieta com isso. E aí quando eu fui trabalhar, né, eu fui gestora de tecnologia, e aí eu comecei a ver que, em vez de atender uma imobiliária só, que é que eu estava dentro como sócia, eu comecei a atender mais de 500. Nossa. Porque eu fui ser gestora de atendimento de uma empresa de software para imobiliárias, que é uma empresa mineira, que hoje foi vendida para uma empresa muito conhecida hoje. Sim. E aí eu comecei a perceber que as dificuldades, as dores, os desafios dessas imobiliárias eram iguaizinhos que eu tinha quando eu era gestora lá na imobiliária, que eu tinha acabado de sair. Eu falei assim, puxa vida, o negócio dessas empresas não é tecnologia. Elas têm um software que é uma Ferrari. Elas têm tudo na mão, mas a dificuldade delas é gestão, é organização, é medir, que a boa parte acha que é alimentar o sistema, mas não é alimentar o sistema em si, é visão, é consciência que se precisa fazer relacionada a esses indicadores. Foi quando eu comecei meus primeiros passos com esse projeto de educação, que estou nele até hoje, né? Que é o projeto de educar e trabalhar ali com mentorias, consultorias para donos e líderes de imobiliária. E aí eu comecei a perceber, comecei a criar os primeiros workshops, os primeiros movimentos nessa época, lá dentro dessa empresa mesmo, para os clientes dessa empresa de software, né? E aí eu comecei esse projeto que eu estou até hoje, ele foi amadurecendo, né? Em 2018 para 2019, eu criei o Imob Academy com mais outros 2 sócios, que não estão comigo mais hoje. E cada um foi para um caminho. Hoje estou com outras parcerias, outras pessoas, a própria Ingrid, que esteve aqui, né? Ela foi minha aluna, minha mentorada também, em 2020, né? Num evento que vocês citaram aí, que é o Conecta. Eu palestrei online, que a gente estava em plena pandemia, né? Sim. Ela participou de uma palestra que eu dei e ela veio para o meu acompanhamento. Então, hoje nós somos amigas, parceiras e sócias de alguns produtos. E foi muito legal, né? Reconstruir esse caminho. Então, hoje nosso propósito é realmente ser a maior aceleradora de lucratividade das imobiliárias do Brasil por intermédio da gestão. Olha, que bacana. Show de bola. Você vê que e é engraçado, recentemente a gente também, não lembro agora quem que foi que a gente entrevistou, que também teve um caminho nessa indústria farmacêutica, né?
é uma escola também, né? É igual ela falou, né? São empresas multinacionais que, Nada, querendo ou não, você tem um aprendizado muito grande, né, Erlene? são empresas muito fiscalizadas, então, com boas práticas, então, assim, no ramo da saúde. É, Inclusive, até dentro dos nossos processos aqui de acompanhamento e mentoria, eu trago gestores e também os vendedores da indústria médico-farmacêutica, porque, às vezes, o gestor da imobiliária, o dono, ou o próprio gerente de venda, o próprio gerente de locação, acho que vendas tem mais dificuldade do que locação. Acredito que não precisa sair com corretor, algumas crenças que limitam o processo de melhorar. Quando eu trago pessoas de outros mercados para falar com esses meus mentorados, né? E ampliar ali a visão deles de acompanhamento, processo, indicadores, é muito legal. Eu gosto muito de aprender com outros mercados. sim. Fazer o benchmarking com outros mercados mesmo, né? E a indústria médico-farmacêutica é uma das indústrias mais organizadas do mundo em termos de organização, em termos de processo, em termos de gestão. É. Teve até um parceiro nosso aqui em Maringá, eles conseguiram, você estava falando de gestão da qualidade, eles conseguiram um ISO 9000 para a farmácia de manipulação, né? Sim. Uma das perguntas que eu fiz até numa reunião nossa era justamente, nossa, deve ter processo, assim, porque detalhe, é grama, né? São, assim, você tem que Isso. medir muita coisa miúda, né? E deve ter um limite muito, né, tênue, assim, uma coisa muito... Porque realmente deve ser uma série de processos e, assim, eu costumo dizer o seguinte, que eu também acabei fazendo uma pós-graduação em marketing e meu trabalho foi o uso da gestão da qualidade para o marketing, né? Ah, E legal. acima de gestão da qualidade, processo é algo que eu gostei bastante. Só que assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente tinha que cada vez mais, e isso hoje é muito melhor, acho que a própria, a gestão da qualidade melhorou, né? A própria ISO foi melhorando, foi, né, tendo melhoria contínua para ela mesma, né? Mas hoje ela é muito mais assim ligada a realmente você aplicar aquilo, não só você, porque antes era muito aquela coisa de gerar evidência, né? Então era aquilo que a gente falou, burocracia, mas quanto que disso você aplicava? Hoje não, hoje de fato você aplica a gestão da qualidade e você vê resultado. Isso é importantíssimo, no meu ver, e daí, só que uma das áreas que menos aplicava isso era a área imobiliária, né? Eu percebo, na imobiliária que eu atuei, durante esses 10 anos, é uma empresa que investia muito em treinamento, muito em capacitação, muito em consultoria. Inclusive, ela foi premiada entre a imobiliária mineira que mais investe em desenvolvimento. E a gente contratou, né, uma consultoria muito famosa da Fundação Dom Cabral, que está entre as principais escolas de gestão da América Latina na época. Uhum. E foi muito legal, mas o que eu percebo? Tem várias consultorias aí no Brasil muito boas, né? Mas elas não são específicas para o mercado imobiliário. Então, o que eu percebi? Apesar de ter sido uma escola participar dessa consultoria, eu percebia que tinha nuances e peculiaridades e que eles não estavam muito... Não tavam, por não estarem dentro da imobiliária, entender os processos da imobiliária, algumas coisas ficaram meio perdidas pelas lideranças. Isso é um ponto. E pegando essa escola toda, né, tanto da indústria médico-farmacêutica, como as consultorias que eu recebi dentro dessa imobiliária, gente, a gente não pode fazer uma coisa muito mais descomplicada? Aí, quando em 2018, eu recebi uma consultoria de uma empresa focada em aplicação de objetivos e metas-chave, que é essa metodologia que eu chamo, que é conhecida, que é americana, né, que é chamada OKR. E eu falei assim, gente, nossa, isso é incrível. Sim. Por que a gente não aplica isso em imobiliária? Aí eu peguei toda aquela escola que eu tive lá, ISO, super burocrática, né? Boas práticas de fabricação, POP, não sei o que, isso é importante. Mas assim, eu com uma visão bem executora, eu achava assim tudo muito burocrático, né? Para a indústria médico-farmacêutica era válido, tinha lá o gestor da qualidade, que era a pessoa responsável por aplicar. No meu setor, por treinar, né? Treinar, desbravar. Hoje eu chamo de figura de guardião. Dentro da minha metodologia, pegando um pouco dos princípios da gestão ágil com essa metodologia de objetivos e metas-chaves, que é o OKR, a gente tem um organograma para fazer a imobiliária crescer. E tem uma figura lá, esse organograma, que se chama guardião.
Esse guardião é uma espécie de facilitador, uma espécie de coach, uma espécie de pessoa que faz ali a gestão dos indicadores e faz a ponte entre o dono, os líderes e a equipe, os colaboradores. É uma pessoa que, é um perfil muito específico, porque além de ser uma pessoa muito dos números, é uma pessoa que facilita, intermedia a compreensão, Tem que ser agregador também, né? agregador, exatamente. E entendendo disso, em 2018, quando eu recebi essa consultoria para aplicar na minha equipe de atendimentos imobiliárias, falei assim, eu vou aplicar isso em imobiliária. E aí foi aí que deu essa ideia de pegar meu conhecimento todo dessas consultorias que eu tinha passado, que eu falei para vocês, mas aplicada a essa nova forma de fazer gestão com OKR, e eu criei o primeiro estudo de caso, né, que eu até apresentei em alguns congressos e tudo, em 2019, foi a primeira apresentação que eu fiz, e aí desde então eu venho aprimorando cada vez mais essa metodologia, trabalhando também princípios da gestão ágil com outras ferramentas que tem no mercado, como a própria gestão à vista que eu utilizo, que é colocar nos post-its ali, os atendimentos, na parede, para criar esse senso de alinhamento, esse senso de estamos junto, como é que a gente encontra soluções para os desafios que nós temos nessa parte ou nessa outra do Trazer para imobiliário. o processo, né? Trazer para o processo mesmo e também ter uma certa autorresponsabilidade. E as pessoas. É muito legal, acho muito legal. Para quem não sabe o que é gestão à vista, pessoal, é quando você expõe, né, a evolução dos dados para. Muita gente às vezes usa até televisões, né? Tanto número de atendimentos, número de vendas. Depende, pode estar ali qualquer indicador que você achar interessante, que a pessoa esteja vendo praticamente que é ao vivo ali os índices dessa empresa ao mesmo tempo. Então, às vezes, é interessante você compartilhar esses dados com teus colaboradores, justamente para que eles possam ver que aquilo que eles estão executando na hora está tendo resultado prático e efetivo nos números. Então, e isso dá uma sensação de pertencimento, né, Arlene? Exato, exatamente isso. A gestão ágil descomplicada, ela traz muito essa base de pertencimento, vamos fazer juntos. Eu tenho um problema. Vamos supor que o Nelson, né, o gestor, proprietário de uma imobiliária, ele tem um problema. Você também tem esse problema? E aí quem está escutando, né? Então, fica aí o convite para pensar. Então, vamos supor que tem um determinado problema, né? Sim. E aí eu não sei qual que é a solução. Eu não sei, às vezes o Nelson não sabe, o Marcelo não sabe, mas aí a gente tira do peso do gestor, do proprietário, de trazer mastigado. Vamos pensar junto. Sim. Então, é estabelecer uma cultura muito assim, a gente não sabe, vamos testar, vamos validar algumas hipóteses para a gente alcançar esse resultado. E por mais que a gente não saiba, a gente pode buscar pelo benchmark, buscar em outras imobiliárias, buscar em outros mercados. Mas a gestão ágil é muito isso, levantar hipóteses, testar possibilidades e juntos nós vamos encontrar uma forma de alcançar, de melhorar aquele desafio, aquele problema, né? Mas eu acho que interessante também é você poder ter também esse feedback de números, né? Você mostrar o que realmente está acontecendo. Porque assim, muitas vezes você vai falar, olha, você não está conseguindo alcançar determinada meta, determinado objetivo. Ah, eu estou sim. Mas não. Como assim? Aí você não tem como provar se você não tiver Números, medindo, né? se você não tiver números para mostrar, se você não tiver aqui, ó. Tem Eu aqui, falo tá? que é a síndrome da Alice do País das Maravilhas. É, É o exatamente. seguinte, se não tem meta, não faz gestão. Se não tem gestão, qual caminho serve? É, Vai virar a Alice no País das Maravilhas, que aquele gato vai lá e pergunta para ela, onde você está indo? Ela falou assim, não sei, então qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para o que você quer alcançar, se você não tem direcionamento em cima dos dados, você não faz gestão. é, Então, é muito importante. E a metodologia chamada de OKR, que eu aplico nas imobiliárias, né, para trabalhar ali foco de problema, é uma metodologia pautada em dados. sim. Então, assim, se não tem meta, não tem como a gente alcançar o objetivo. E isso vai sendo medido semana por semana. E Mas é legal. é o passo a passo. É, É o passo a passo. Não vai correr uma maratona se não der o primeiro passo, né? gostei do exemplo dela, da Alice, né?
Que caminho que eu vou seguir, né? Qualquer caminho serve, não. Então, se você que é gestor, você tem uma... Nem precisa ser uma imobiliária, né, Arlene? Pode É, ser uma empresa, né, empresário. Se você essa não qualquer tem uma gestão, você não tem um objetivo, uma meta, né? Uma meta a ser traçada, alguma coisa, acho que não adianta nada. Foi legal, hoje, agora, antes da gente entrar, eu estava fazendo um atendimento com um proprietário de imobiliária da região de São Paulo, interior de São Paulo, e ele falou assim, ó, eu quero atingir a meta de 100 mil de receita de imóveis alugados. Tava É o eu, ele, objetivo, né? tava eu, ele, o gerente de locação e a pessoa dos dados que vai ser a guardiã da imobiliária, Sim. recém-contratada. E aí nós começamos a pensar, beleza, tem um objetivo. E agora, como nós vamos fazer para alcançar esse É, objetivo? Quanto que nós temos hoje? Essa meta que nós estamos fazendo hoje de locação, ela é palpável para até no final do ano nós alcançarmos esse volume de receita? Essa meta ela é muito desafiadora e muito difícil até o final do ano. Então a gente começa a pensar de uma forma diferente, instigar o gerente de uma forma diferente e começar a entender quais habilidades, quais perfis, quais competências eu preciso ter no meu time para fazer essa meta ser alcançada. é bem isso. Tem que ver o perfil E do funcionário também, né? E a Tem, estrutura da imobiliária, né? eu acredito muito que é bem isso hoje. Por exemplo, nesse caso, igual do guardião que você falou aí, né? Eu acho que é muito mais perfil, porque assim, você tem que contratar perfil e ensinar competência, né? Eu sou muito desse. Porque, né? Porque se É você tem um perfil para difícil. a pessoa fazer isso, É, eu acho que isso dá uma tranquilidade no sentido de que a segurança, né? pessoa vai estar É. comprometida Sim, com é aquele porque não propósito, né? adianta ter o Marlene junto com você e não ter alguém com um guardião, né? Um guardião que siga ali e não tem esse perfil, né? E assim, essa composição das pessoas, do quadro que eu chamo do organograma, que é a complementaridade desses perfis, Por isso que é bom falar com um profissional. Você já viu? Como que é? Organograma. organograma, Ó, você já viu, né? Então a profissional já vai colocar no eixo. é o organograma, assim, entender os papéis realmente, né? Quem são Sim, as pessoas que estão ali, quais são os papéis que cada um tem que exercer, quais são as habilidades que a gente não tem, que a gente precisa desenvolver ou contratar É. pessoas. Eu fiz até como desafio meu mesmo, como gestora, na época eu estava na imobiliária, né? Eu sempre fui muito executora e eu tinha as minhas dificuldades como líder. Então, eu busquei me desenvolver. E aí eu fiz algumas formações de treinamento comportamental, de analista de perfis. E em 2018, quando eu tive acesso a essas informações, porque assim, todo gestor deveria saber fazer a leitura dos perfis. Tem várias metodologias para isso, né? E não tem perfil melhor e não tem perfil pior. Tem Uhum. perfil, eu sou desse jeito, o Marcelo é desse jeito, né? Você é desse jeito, a gente funciona, a gente é como nós temos uma forma de funcionar. Então a gente entendendo como é que as pessoas funcionam, isso serve para as relações profissionais, as relações pessoais, a gente entende que não é pessoa que não dá conta ou ela vai demorar demais para ser desenvolvida, é a forma como ela funciona. E aí, a partir do momento que a gente entende que tem perfis que complementam uns aos outros, a gente já começa realmente a ter uma equipe que fala a mesma língua, que se complementa, que complementa as lideranças, que complementa a visão do dono. Isso é bem mágico. É. Eu não tinha essa formação até 2018. Lá na imobiliária eu não tinha essa formação. e você já estava um bom tempo na imobiliária, né? Gestão, estava um É. bom tempo na gestão de Você vê como empresas, que é. né? E não tinha noção ainda disso daí. É que normalmente, às vezes, não necessariamente é só um tipo de perfil que você pode contratar, só que aquele perfil tem que estar no lugar certo, né? Exato. Isso, Isso faz muita diferença. E na hora que a gente vai fazer esse organograma, mesmo de uma forma mais bem assim leiga, assim na hora de, né, não tão técnica, a gente avalia, né, nós avaliamos como é que está esse organograma e como é que pode ser melhor para a imobiliária ela atingir saltos mais altos em termos de indicadores, de resultado, de lucratividade mesmo. isso é muito comum, eu costumo dizer que isso é muito comum, a gente vê muito em gestão de projeto de tecnologia. É, Que às vezes o melhor técnico não é o melhor gestor de projeto.
né? Às vezes a pessoa que Acontece. mais tem conhecimento dentro do desenvolvimento, né? Dentro Sim. do TI, não é aquele que vai ser o melhor gestor de Sim. equipe. Vai cuidar da equipe, Ele né? é muito bom para programar, Executar, né? para programar, mas não para gerir a equipe, fazer chegar, Tem isso aí. gerir Tem alguns bastante. processos, né? É. Então, isso acontece bastante em qualquer gestão de projeto, isso acontece bastante também, né? Só tem que saber colocar as pessoas no lugar certo. Exato. E nessa época, quando eu tive essa formação, eu fiz uma formação em Master Coach também nessa época, né? Que fui buscar alternativas. Eu percebi quanto que a gente aprende com as empresas de crescimento acelerado, né? As startups, porque eu estava inserida dentro de uma empresa de tecnologia, dentro de uma startup que estava em pleno crescimento na área de meio de pagamento, e eu aprendi muito. Então, assim, nós, né, as imobiliárias de uma forma geral, elas precisam estar com essa visão de crescimento, e a gente aprende muito com as startups. Boa parte hoje da metodologia que eu aplico são técnicas vindas de startup. São aplicadas pelas startups. Por exemplo, o próprio OKR mesmo, boa parte das startups que eu conheço aplicam gestão com OKR. Ficou muito famosa com o Google, né? Na década de 80, 90. E as técnicas eles usam realmente técnicas para desburocratizar o crescimento. Você ser exponencial, né? Você ser exponencial e ter tração ao mesmo tempo. Não são empresas, não é um método tradicional de crescimento, né? E você desburocratizando, você encontra assim os seus, vamos dizer assim, os atalhos, né? Para tentar crescer um pouco mais rápido. E as startups são startups por causa disso. Se você não conseguir tração de uma forma um pouco mais rápida, ela já está fadada a acabar, né? Sim. E como que você acha e como que as pessoas compram essa ferramenta? Isso, assim que eu digo assim, sabe, né? Assim, como que você faz as pessoas terem agregar essa ideia, sabe? Assim, como que você porque isso também tem que ter técnica. Eu acho que, né, fazer com que as pessoas, porque se as pessoas não comprarem a ideia, ela fica, né, meio não complementa, né? A gente precisa que todas as pecinhas funcionando, as engrenagens funcionando, tudo belezinha. Como que é? Qual que é o segredo? Tem que comprar, né? Tem que participar da... Eu sei, eu sei. Mas a palestra vai falar muito mais coisa, não quer que você fale... Como eu vivenciei muito as dores da imobiliária, e eu sei as dificuldades, né, em relação à captação, à melhoria da retenção da carteira, ampliar a carteira, a alta performance da equipe de vendas, são problemas recorrentes em boa parte das imobiliárias. Então, quando a pessoa chega até mim, ela chega com uma dificuldade que é específica. E aí, né, eu mostro pelos estudos de caso que eu já fiz das imobiliárias que eu atendo, com os dados, né, geralmente quem contrata meu trabalho são os donos das imobiliárias. E aí eles querem o quê? Aumentar vendas e aumentar a locação. Que você fala justamente, né? Que você auxilia no aumento da venda, tanto na produção de locação como nas vendas de imóveis, né? Então, assim, a metodologia que está por trás acaba sendo, assim, um meio, uma ponte que eu utilizo para fazer isso, né? E aí, por intermédio, assim, dos estudos de caso, da minha visão, né, ao conversar como é que isso pode ser feito, como que pode ser feito de uma forma descomplicada no dia a dia, mexe muito com a rotina dos gestores, tá, Nelson e Marcel? Sim. Então, assim, sabe aquela coisa aquele velho ditado que o corretor não alimenta o sistema? Sim. Já ouviram falar sobre isso? Sim. O corretor não alimenta o sistema. Mas se o gestor não faz o para casa dele, que é fazer a gestão, acompanhamento das informações e o alinhamento com a equipe, então, onde que está acontecendo? Onde que é o desafio principal? Mas isso acontece, corretor não alimentar sistema? Aonde isso? Não acredito. Não. Em pleno século XXI? Não, você tá louco. 2023, mas ninguém... Eu acredito em uma coisa, que quando o dono muda, tudo muda. Isso aí. Mas é o exemplo, né? É a liderança pelo exemplo também, né? Duro. E o então, que é assim, sistema? Não é difícil vender essa ideia, porque
é caminho certo para poder fazer o resultado mudar. Sim, a gestão, né? Tem que... Então, quando as pessoas vêm até mim, elas já estão com uma vontade, que é o quê? Crescer. Geralmente, quem entra nesse negócio, quem entra nessas mentorias, nessas consultorias, nesse projeto, quer crescer. Então, se o cara não quer crescer, se não quer mudar, se está tudo bem, não vai vir. É isso aí. E você tem que querer a mudança, né? Essa coisa da mudança que às vezes que pega bastante, né? Porque o ser humano por si só, ele tem, às vezes ele está naquela zona de conforto, né? Só que se ele te procurou, né, para ajudar a ter resultados diferentes, você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Exato. Tem que estar com o coração um pouco aberto para você sabe que vai ter que colocar o dedo em algumas feridas. É isso aí. É ou não é? Tem que estar preparado para isso, né? Fazer mudança. Para quem quer resultados diferentes, tem que provocar mudança. É isso aí. É. Rapaz, ó, Erlene, tá falando pro Nelson aqui, nosso tempo tá acabando já. Nossa Daqui a pouco a rádio entra no ao vivo já, vai entrar aqui na rede manga, nacional. É planta manga. Mas eu fico pensando aqui, quão bom é, né? Eu fico pensando, deixa eu... E ela vai estar aqui com a gente. A gente vai longe aqui ainda. Não, se deixar, acho que eu vou fazer uma palestra particular só com o nosso podcast aqui, viu? Vamos gravar, hein, Erlene? Vamos gravar a tua palestra só no podcast. Vamos colocar um podcast ao vivo lá no evento. Ó, imagina montar uma mesa dessa, sensacional. Vai dar spoiler aí pro pessoal ir no evento. Sim. Saber mais, pra gente compartilhar mais informações, enfim, tem outros profissionais incríveis que vão estar lá também, que têm ajudado o mercado a ser um mercado melhor. Vai ficar o convite, né? Para quem não se inscreveu, se inscrever. Gente, quem é da região de Maringá e não for, vai estar perdendo. Não podem perder, não pode perder. Mob Experience. A gente vai colocar... Ou entra na www.central Imob, que lá também direciona você a compra do ingresso. centralimob.com.br, que é o site da Central de Negócios Imobiliários aqui, centralimob.com.br. E também tem o Imob Experience Maringá, eu sei que é difícil, mas a gente vai colocar o link na descrição aqui, né? imobexperiencemaringá.com.br. Lá já tem até o link para você fazer a compra. Isso. Que é muito legal. Terceiro ou quarto lote já, se não me engano. E eu achei muito legal desse negócio que você falou do teu lado professora, né? Então, eu acho que é muito bacana você estar alinhando isso, né? Com a escola, a palestra, e não deixando de estar ativo no mercado de trabalho, né? Você está atuando e trazendo isso também para compartilhar com as pessoas. Então, poxa, que legal, parabéns, além de ser uma simpatia muito legal, obrigado. Viu? Não, obrigado mesmo, assim. E eu estava vendo aqui a rede social dela, Nelsinho, me corrija, Erlene, é Arlene Gomes 220? Isso. Eu fiquei pensando, por que 220? Daí agora eu entendi. Só pegar no currículo, quer ver, ó? Eu sou 220, inquieta, sabe que eu estudo, curiosa e amo o que faço. Você sabe que eu estudo para entrevistar, né, as pessoas. Eu entrei no teu site, entrei no teu LinkedIn. Não, daí o Nelson Marcel, a rede social dela é Arlene Gomes 220. Falei, mas 220, sabe que ela não errou, que é 2020, não é 220 mesmo. É uma das primeiras coisas, sou 220, inquieta, curiosa e amo o que faço. É muito legal. Parabéns por ser essa pessoa 220. Vou falar que então, vou elogiar um pouquinho mais essa pessoa 1000 que você é aí, que continue essa mulher gigante, né? Nesse ramo. Só um detalhe. Para quem for assistir a palestra, ou aqui em Maringá, ou às vezes a pessoa vai assistir, né? Nosso podcast vai ficar no ar. Quem for assistir a palestra, seja onde for que você faz, o que o pessoal pode esperar? Pode esperar inovação, pode esperar técnicas para sair de lá colocando em execução. Excelente. Aí é bom, hein? Já sai de lá pronto. Pronto não, né? Você já veio a Maringá alguma vez? Não, eu tenho parceiros aí. Nunca fui em Maringá, vai ser uma honra para mim conhecer. Nossa, você vai ver que maravilha, que é a melhor cidade do país se viver, viu? Já me falar que é uma das melhores cidades do Brasil para viver. O futuro da construção, enfim. Amém. Tá pujante, né? E cidade nova. Esperamos nos encontrar quando você estiver aqui para a gente conversar mais e trocar mais muita ideia aí bacana, igual foi hoje. Me chama lá para a gente poder tirar uma foto e se conhecer pessoalmente. Opa, sem dúvida, vamos estar lá, sem dúvida. O Nelson e eu vamos estar lá junto com você para poder apresentar você às imobiliárias, apresentar o povo de Maringá.
Para você ter esse calor maringaense um pouquinho. A gente gosta de pedir sempre, sabe, Arlene? Que você, se você quiser, claro, né? Deixar um recado, um conselho aí pro pessoal que estiver assistindo a gente. Sim, que você, algo que venha ao teu coração mesmo, né? Uma frase que você goste, enfim. Um lema, né? Fica à vontade. Quero convidar os gestores e líderes, também os colaboradores aí das imobiliárias de Maringá e região, para se permitirem a participar e, como eu falei no início, sair de lá não só com muito conteúdo, mas colocando em prática. Eu acredito que a minha palestra vai ser muito nessa linha e quem que realmente aumentar os negócios, né, aumentar as vendas, aumentar as locações, precisa pensar em formatos diferentes e não tem como fazer isso sem olhar para a gestão. Eu acredito de verdade, vivo isso no meu dia a dia, respiro isso no meu dia a dia. Vai ficar o convite. Quem não for vai perder. É isso aí. Então o recado dado é esse. E quem não for vai realmente perder essa maravilha que vai estar acontecendo aqui em Maringá. 5 e 6 de maio, né? Moinho Vermelho. Entre aí, centralimóvel.com.br, Imóvel Experience Maringá. Se colocar no Google lá também acha. Acha? Imóvel Experience Maringá. Acha. E seja onde você estiver, se souber que a Arlene está próxima, né? Pode não ser em Maringá, mas vai ser em outro lugar, ó. Vai ter palestra da Arlene. Não perca. Convites limitados, meu povo. Coloca meu arroba aí, Arlene Gomes 220 lá no Instagram, me segue, vai ser um prazer trocar figurinha por lá também. Show de bola. Show de bola. Já aproveitando aí, arroba Central Imob, arroba Imob Experience, arroba Marcel.doutordoc, arroba Nelson B. Júnior, arroba Engavilha Imóveis. Engavilha, arroba Jovem Pan Maringá, que nós estamos aqui pela Jovem Pan, aqui pelo nosso... Agora começamos hoje, viu? Estamos começando lá com pé quente, hein? Sim. Todo bonitão, vermelho. Você viu aí? O microfone aqui tá... Bacana, Tamo que tamo. Mas legal, viu, Arlene? Foi muito prazer, viu? Vocês, viu? Pelo programa, pelo... Que é isso. E pela iniciativa também, e pelo convite. Muito grata aí. Nós que agradecemos. Compartilhar um pouquinho de informação. Que bom. Mas foi muito bom. Obrigado mesmo de coração. Valeu mesmo. Muito, muito bom. Obrigado. Arlene, obrigado. Deus abençoe você. Um beijão. Amém. Até mais, então. Um abraço. Até Maringá. Até você que está assistindo a gente, já viu aí que vai ter um conteúdo maravilhoso. São 7 palestrantes, um melhor do que o outro. A Arlene é uma delas, vai estar apresentando a primeira palestra no sábado, no dia 6 de maio. Então não percam, você que está assistindo a gente, está acompanhando a gente, tanto acompanhando a rede social da Arlene, você está de fora, quer vir aqui para Maringá, venha para Maringá, assista a palestra dela, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Então a você que está assistindo a gente, um abraço, muito obrigado por estar com a gente, acompanhe a gente na rede social, pelo YouTube Vendendo Maringá e aqui pela Jovem Pan Maringá. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Um abraço, Nelson. Um abraço a todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu. Show de bola mais uma vez. Obrigado a todos. Até uma próxima. Valeu. Um abração, pessoal. Até mais. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau a todos vocês. Valeu. Deus abençoe.